Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos e entregar ao Senhor a sua melhor adoração nessa noite. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, Jesus. Toma o seu lugar aqui nessa noite, porque Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo neste lugar. Rasga o céu sobre nós. Te adoramos. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra Teu braço forte, ó grande Rei. Aleluia. Mostra a essa geração Teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu
Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Pega a sua voz, vamos declarar em adoração. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar, eu clamarei. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Te adoramos, Jesus. Aleluia! Aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Oh, todos outros amores que embora
pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Peça isso a Ele nessa noite. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros Aleluias, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor e Rei de nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, trazendo os nossos corações queimando por Ti. Verdadeiramente, ó Pai, nós estamos num tempo que estamos queimando outros amores, para amar o único, verdadeiro Deus de nossas vidas. Estamos derrubando os postes ídolos, Senhor. Estamos preparando o altar, nós estamos trazendo a lenha. Venha! Nós queremos que Tu venha com Teu Espírito, ó Deus. Enche-nos com o Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, afogueia mesmo os nossos corações por esse Evangelho, pelo Teu Filho, Senhor, através do Teu Espírito, Pai. Nós queremos, ó Pai, nessa noite, consagrar nossas vidas diante do Teu altar. Viemos aqui para Te encontrá-lo. Está tudo preparado, Pai, a mesa, o altar, está tudo preparado, ó Deus, porque nós ansiamos pela Tua presença gloriosa, Senhor. Vem aqui, toca-nos, ó Deus. Já nos tocou através do louvor, toca-nos através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós queremos, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, que delícia, né, gente? Vocês podem se sentar, ficar à vontade, amém? Antes de falar, né, dos dízimos e das ofertas, eu quero dar um aviso. A gente está fazendo a inscrição do curso de noivos. Pra galera aí, ó, que tá namorando, que já tem um tempinho que tá aí, ó. Só procurar esse casal lindo e maravilhoso que eu vou pedir para ficar de pé aqui, ó, o Gleison
e a Luciana. Galera, só tem mais 3 vagas, tá? Então, assim, para quem quiser, procure rápido, porque a galera tá querendo casar aí. Vai começar no dia 20/9, às 19 horas aqui na igreja. E aí, se vocês realmente se interessarem, quiserem, é só procurar esse casal maneiro aí, que eles vão dar mais informações para vocês, amém? Quero saber se tem algum visitante aqui hoje, se tem algum amado, alguma amada que está visitando a gente. Se tiver, eu vou pedir para ficar de pé. Não tem? Todo mundo é daqui? Que delícia! Graças a Deus. Amém. Porque se alguém não for daqui, tiver com vergonha, que se sintam à vontade, tá, gente? Vocês estão em casa, casa de vocês. Eu vou pedir já para os diáconos, né, entregar os envelopes, porque a gente tem um tempo bem corrido. E quero muito incentivar vocês a trazer os dízimos, as ofertas, que o coração de vocês estejam abertos a entender que os dízimos e as ofertas, eles são uma reciprocidade mesmo daquilo que tudo Deus dá para a gente todos os dias, né, daquilo que Deus dá de força, Ele dá sabedoria para a gente acordar, para a gente, né, conviver com as lutas do dia, e que você possa entender que isso é só uma reciprocidade daquilo que Deus dá todos os dias para a gente. Amém? Já vou pedir para quem for pegando os envelopes, já podem trazer aqui, podem ficar à vontade, já podem trazer. Amém? Pedir para os amados se colocarem de pé, a gente vai orar agora pelos dízimos e as ofertas. Fechar seus olhos, amém? Pai, antes de mais nada, Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer porque a sua igreja está repleta de pessoas que estão aqui dispostas a ouvir o seu nome, a sua palavra. As pessoas estão aqui, Senhor, com sede e fome de Ti. Te agradeço, Senhor, por cada oferta, cada dízimo que foi depositado nos gasofilácios, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque as pessoas estão realmente entendendo que o Senhor dá e que nós estamos apenas devolvendo para Ti, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez até hoje por nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós cremos que o Senhor ainda fará muitas coisas. E dessa forma, Pai, eu oro e agradeço por tudo, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou passar a palavra para o nosso irmão Campodônico. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que você seja a boca de Deus para essa galera. Amém? Obrigado. Graça e paz, queridos. Todo mundo feliz? Aproveitar que você está em pé, abre a Bíblia aí em Mateus 28. A gente está numa série aqui de mensagens, né? Sobre o ministério de Jesus. Então, a primeira mensagem falou sobre o nascimento, depois vida. A mensagem da semana retrasada foi a morte de Jesus, e hoje a gente vai falar sobre ressurreição. Mateus 28, todo mundo achou? Amém? Mateus 28, a partir do verso 1. Diz assim, ó: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca, como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos.
Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém? Bota sua Bíblia aí um segundinho, vamos orar um pouquinho mais. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, Deus, porque essa é a Tua palavra, Deus, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, ó Deus, que é poderosa, ó Deus, a Tua palavra que é doce, ó Deus, a Tua palavra que é remédio, Pai, a Tua palavra que é vida, Deus, que é cura, Deus, que é transformação, Pai, a Tua palavra que é a verdade absoluta, Deus. Não há nada, ó Deus, mais poderoso, ó Deus, entregue a nós, ó Deus, do que a Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor flua nesse lugar, ó Deus, com uma unção de conhecimento, ó Deus, de sabedoria, ó Deus, de entendimento e revelação, ó Pai, daquilo, ó Deus, que está escrito na Tua palavra, ó Deus. E que o Senhor haja, ó Deus, no nosso meio, ó Deus, conforme a Tua vontade, ó Deus. Que, Pai, o desígnio dessa palavra se cumpra nessa noite, ó Deus, trazendo transformação, trazendo vida, ó Deus, trazendo salvação, ó Deus, para os que estão aqui, ó Deus, para aqueles que vão ver depois, ó Deus, aonde que essa mensagem chegar, ó Deus, que o Senhor, Pai, haja com transformação, Pai, através dela, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que toda a mente, ó Deus, agora seja cativa somente ao Senhor, ó Pai. Que toda a corrente, tudo aquilo que traz, ó Deus, amarra, presilha, ó Deus, para que os teus filhos não ouçam a Tua palavra, que isso seja desfeito agora, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Flui, ó Deus, nesse lugar, ó Deus, com liberdade, com poder, ó Deus, com glória, ó Deus. E desde já, ó Deus, toda a honra, toda a glória, ó Deus, ela é dada ao Senhor, Pai, somente ao Senhor, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar, querido. Falar de ressurreição é falar da fé cristã. Não tem como você separar a fé cristã sem o conceito e o pensamento de ressurreição. Porque se você fizer isso, se você tirar a ressurreição do contexto da nossa fé, a nossa fé ela não existe, porque a nossa fé ela se baseia na morte e na ressurreição de Cristo. Se apenas Jesus tivesse morrido, não faria sentido aquilo que a gente acredita. Mas é interessante como tudo o que a gente vai estudar de Bíblia, a gente entender o contexto no qual aquele pensamento ele está inserido, para que a nossa compreensão ela seja aumentada. Porque se você tentar entender a Bíblia apenas pela nossa cabeça, pela nossa ótica, pelo nosso entendimento, você até consegue extrair alguns ensinamentos, mas você fica num nível superficial, porque você precisa entender o contexto no qual aquela palavra, aquele momento aconteceu. E se falando de ressurreição, se a gente for estudar o pensamento judaico, a gente precisa entender que o primeiro ponto, Jesus ele era judeu, ele estava numa cultura judaica, dentro de uma cultura religiosa judaica, não existia cristianismo, e muitas coisas que nós temos hoje como fundamento não existia. E o contexto judaico, a religião judaica, ela é muito divergente em relação à ressurreição. Existem muitos judeus de muitas linhas que acreditam na ressurreição. E existem muitos judeus que não acreditam na ressurreição, que não entendem que existe ressurreição. Mas, de um modo geral, toda a cultura judaica aceita e tem como verdade esse pensamento de ressurreição.
mas para a maioria deles, essa ressurreição, ela é depois da vinda do Messias que eles esperam, depois de um reino messiânico, porque na visão deles, eles esperam um Messias que não necessariamente é alguém celestial, mas eles esperam um Messias humano, numa visão mais política, alguém que viria como mais um político, como um rei, e queria estabelecer o reino de Israel sobre todos os reinos da terra como uma nação principal e estabelecer um reino messiânico. E eles acreditam que depois desse reino messiânico é que então se viria o julgamento final e os mortos ressuscitariam e iriam viver num conceito deles de paraíso, uma coisa que é muito doida, aliás, que eu incentivo você a estudar. Mas de um modo geral, o que eu quero que vocês entendam é que eles aceitam esse conceito de ressurreição. E se falando mais especificamente da época de Jesus, existiam seitas judaicas que tinham pensamentos divergentes entre si. Existiam 3 seitas principais. A primeira, que era dos fariseus, que eram ali os líderes religiosos mais proeminentes, que eram os líderes que faziam parte do sinédrio, que comandava ali o templo e ditavam todos os ritos religiosos. Existiam também os essênicos, que era uma seita que tinham algumas ideias mais separatistas. Um maior exemplo de alguém que pertencia à seita dos essênicos é João Batista. João Batista, ele fazia parte da seita dos essênicos. E a gente tinha também os saduceus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Nessa ressurreição, que nem eu expliquei, com a vida do Messias e depois do estabelecimento de um reino messiânico e depois a vida eterna, a ressurreição dos mortos. Já os essênicos, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que existia vida após a morte. Eles acreditavam que você cumpria a sua vida e o seu chamado e toda a sua recompensa era aqui, na terra. E também os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Você vai ver lá em João, no capítulo 3, que os discípulos de João Batista, eles estavam tendo uma contenda com alguns discípulos de Jesus acerca da purificação. O texto dá a entender mais que tem relacionado que eles estavam criando o caso que os discípulos de Jesus estavam também batizando e quem só batizava então era João Batista. Mas alguns estudiosos dizem que a raiz do problema era que os ensinamentos de Jesus estavam totalmente ligados à vida eterna, à ressurreição. Jesus, ele falava, aquele que crê em mim não vai morrer. Eu vim para trazer vida e vida eterna. Então, muitos estudiosos acreditam que a raiz do problema não era em si só o batismo, mas porque Jesus batizava falando de vida eterna, e os essênicos não acreditavam em vida eterna. Os saduceus também, tem uma passagem que deixa isso bem claro, em Mateus no capítulo 22, quando alguns saduceus chegam para Jesus, e Jesus está falando acerca de vida eterna, e eles confrontam Jesus, mas Jesus, a lei de Moisés diz que se alguém casou com a sua esposa, não teve filho e morreu, e se esse homem ele tem um irmão, esse irmão deve tomar essa esposa para ele. E aí eles contam uma história, mas nesse caso existia um homem que tinha 7 irmãos, ele morreu, não teve filhos, o segundo irmão assumiu a esposa, esse também morreu, e o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto e o sétimo, todos morreram e casaram com aquela mesma mulher. O que vai acontecer quando chegar na vida eterna, na ressurreição? De quem que essa mulher vai ser esposa? Jesus fala para eles, olha, vocês não entenderam nada sobre ressurreição. Na ressurreição não vai haver isso, ninguém vai ser esposo de ninguém, mas todos serão como anjos. Está lá em Mateus 22. Mas o que eu quero que você entenda é que, naquele contexto, entre os próprios judeus, não se existia um consenso, uma ideia única, se havia ou não ressurreição. E aí a gente tem Jesus,
Ele nasce, ele tem seu ministério, ele prega, ele faz discípulos, e toda a pregação de Jesus está pautada na visão de um reino que não é daqui, na esperança de não focar os nossos olhos aqui, mas em algo que está além. Toda a pregação de Jesus, ela está baseada nisso, nesse contexto de que ele pregava sobre uma vida eterna, uma vida após a morte, que essa vida aqui não era o fim. E aí, dentro disso, dentro de todo esse contexto, dessa divisão de pensamentos, e Jesus pregando que havia sim uma vida eterna, Jesus ele morre. Jesus é crucificado, é colocado no madeiro, ele morre, é colocado na sepultura, e aí acontece algo. Mesmo Jesus falando várias vezes para seus discípulos acerca da vida eterna, acerca da ressurreição, que aquele que cresce nele, mesmo que morto, estaria vivo, mesmo ele falando isso repetidas vezes, os discípulos, eles estavam confusos e perdidos após a morte de Jesus. E aí, quando a Bíblia nos conta esse texto, todos os evangelhos vão falar da ressurreição de Jesus e vão contar basicamente a mesma história, que Maria Madalena, ela vai até o túmulo e não encontra Jesus lá no túmulo, e ela volta e vai contar para os discípulos, e os discípulos estão ali meio sem entender, uns acreditam, outros não acreditam, outros vão lá no túmulo, querem olhar, e aí alguns acreditam, outros ainda não acreditam. E a Bíblia vai falar em Lucas e em João que Jesus, depois de ressuscitado, ele teve que aparecer para os discípulos em Jerusalém ainda, porque ele fala para eles irem para Galileia, mas creio eu, na minha conjectura, que eles ficaram tão perdidos, tão confusos, que Jesus teve que aparecer para eles antes de encontrar com eles na Galileia. Lucas e João vai relatar isso. E Jesus senta com eles, e a Bíblia diz que então os olhos deles foram abertos e eles entenderam acerca da ressurreição conforme as Escrituras contavam e falavam. Jesus ele teve que sentar com eles e explicar, abrir o entendimento deles e falar: olha, isso aqui, Moisés falou disso, tá vendo? A história diz isso, e lá os profetas eles falaram, era necessário que eu morresse, que eu ressuscitasse no terceiro dia. Jesus explica tudo isso para eles, e aí eles entendem. Depois você lê Lucas e João, você vai ver falando disso. Mas e para nós? O que a ressurreição ela significa para o cristianismo? O que a ressurreição significa para você que vem aqui, que assiste o culto, que diz que tem a sua fé? Qual o significado de ressurreição para você, para nós? Eu quero aqui trazer 3 conceitos para você, 3 ensinamentos, para que você entenda o quão isso tem que estar vivo dentro de você. Isso precisa fazer parte da sua rotina diária. A crença na ressurreição de Cristo, a crença num Deus que se fez carne, morreu, mas ressuscitou. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos,
Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo das primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que Paulo está dizendo aqui, a base da fé cristã é a crença na ressurreição de Cristo. Porque se nós não acreditarmos e termos isso como conceito enraizado no nosso coração, a gente vive uma fé mentirosa, a gente vive uma fé esperando retribuição nessa vida, no agora, acreditando que aquilo que nós vamos ter como recompensa vai nos ser dado agora. E Paulo diz que se a gente acredita nisso, esperando recompensa de Cristo, somente nessa vida nós somos os mais miseráveis possíveis. Então a primeira coisa que você tem que entender, a ressurreição e esse entendimento precisa fazer base da sua fé com muita convicção. Porque só assim você vai entender que a sua recompensa, ela não é aqui. Só se você entender que aquilo, o que nós receberemos de melhor, não vai nos ser dado nessa vida, mas no depois daqui, é que você vive uma vida de plenitude na presença de Deus. Só que para você entender e viver a fé nesse Cristo ressuscitado, você precisa passar pela morte de Jesus. Sem participar da morte de Cristo, você não consegue viver a ressurreição nele. Filipenses no capítulo 3, não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Olha o que o escritor aos Filipenses vai dizer, a partir do versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, olha a palavra que ele usa, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e as comunicações das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que Paulo está dizendo é que não há como experimentar a ressurreição em Cristo sem passar pela morte nele. Não tem como experimentar a ressurreição em Cristo sem abrir mão da sua vida. Não tem como experimentar a ressurreição em Cristo sem entregar o desígnio, as suas vontades, os seus desejos, tudo o que você anseia na cruz de Cristo. Não tem como, porque Paulo diz, olha a palavra que ele usa, todas essas coisas são como esterco, ou seja, elas não valem nada, elas são inúteis, elas são fúteis, elas são passageiras, elas não servem apenas como distração. E é isso que a gente vê hoje em dia, pessoas tão distraídas com as coisas daqui, que elas não enxergam mais que o maior poder que nos foi dado é a ressurreição em Cristo.
Tudo isso que a gente vive aqui é um sopro, não é nada. Uma vez eu fiz aqui numa pregação, uma demonstração, eu peguei uma corda muito grande, uma conferência de jovens. A corda saía lá de dentro daquela sala e vinha até a ponta do altar. E apenas a ponta dessa corda estava pintada de vermelha. E todo o restante da corda era branco. E o que eu quis mostrar naquela pregação é: a nossa vida é essa ponta vermelha. E todo o restante da corda é o que a gente vai viver depois. Mas por que a gente só foca nessa ponta vermelha? A gente gasta a nossa vida, a nossa energia, a nossa força apenas preocupado com as coisas daqui, de agora. E aí a gente fica correndo uma vida em círculos, achando que está abafando, conquistando o mundo, fazendo várias coisas, mas esquece que o melhor que a gente vai viver é depois disso tudo, é depois daqui, é quando tudo isso passar, é aí que a gente vai viver o melhor de Deus, é aí que a gente vai viver aquilo que nos foi prometido por Ele, é aí que a gente vai experimentar aquilo que o Senhor preparou para nós desde a fundação dos séculos. Por isso, querido, você precisa entender isso. A segunda coisa que você precisa entender é que a morte, ela não é o fim. Romanos capítulo 6, versículo 9. Vê se é isso mesmo. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. É comum a gente encontrar pessoas que têm medo da morte, que têm pavor da morte. Mas, querido, entenda uma coisa: a morte, ela não é o fim. A morte, ela é apenas o começo de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Quando isso tudo passar, quando você der o seu último suspiro, fechar os seus olhos, é o início apenas de uma história eterna, de momentos gloriosos que o Senhor tem preparado para você. Por isso você precisa ter esse entendimento. Você precisa olhar para isso e não enxergar a morte como seu fim. Terceira coisa, quero ler João, no capítulo 11. João capítulo 11, versículo 25. Olha o que diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele termina fazendo uma pergunta: crês tu nisso? E essa pergunta, ela tem que ecoar nos dias de hoje. Você crê nisso? Você crê que mesmo que morto você vai viver? Porque, queridos, o que me parece muitas vezes olhando para a igreja é que a igreja esqueceu disso. É que nós como cristãos esquecemos disso. Que mesmo que a gente morra aqui, a gente vai viver nele. Mesmo que isso tudo aqui acabe agora, não importa, a gente vai viver nele. E eu sinto falta dessa voz, como Paulo, que diz que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Ou seja, se eu vou viver para Ele, mas eu quero é morrer, porque eu sei que o melhor para mim é depois disso.
Porque, queridos, quando a gente entende nisso, a gente aprende que existe esperança para quem crê. Que não importa o quão perdido, o quão ruim você entenda que seja a sua vida aqui, o quão morto você se sinta nessa vida, existe esperança para você na eternidade. Existe esperança de uma vida plena que você vai viver em Cristo, nele, lá, depois disso. Só que você precisa crer, você precisa viver isso. Porque quando você entende isso, você para de se importar com tudo, com qualquer coisa. Você para de bater boca por causa de picuinha, de coisas pequenas. Você precisa entender isso, querido. Porque aí você vai viver a sua vida livre em Cristo. Você vai entender que o que você está fazendo aqui é só cumprir protocolos. Que você vai trabalhar só para cumprir protocolo. Que você vai em festas, em casamentos, só para cumprir o que existe aqui. Mas que o seu foco, o seu alvo, ele está além, ele está no depois. Tem um texto de Jesus que eu gosto muito, quando ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir aquilo que você está construindo. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite: o que você tem construído de tesouro? O que você tem juntado de tesouro no céu? O que você está juntando para receber depois daqui? Ou você está tão focado nas coisas daqui, que você não para nem para pensar no que você vai viver depois daqui? O que mais a gente ouve de algumas pessoas é: não tenho tempo, não posso, não dá, tenho compromisso. Pô, ajuda a gente nisso aqui. Pô, não dá, eu tenho compromisso. Ah, não dá, eu vou viajar. Ah, eu não posso, eu vou fazer isso. Mas não importa o que você fez até hoje, não importa como está a sua vida até hoje, não importa se você entrou aqui essa noite destruído, com seu coração em pedaços, não importa. A mensagem de hoje para você é: há esperança para você em Cristo, que morreu e ressuscitou para te dar a vida que Ele sempre sonhou para você. Basta você crer e decidir hoje morrer para tudo isso, esquecer tudo isso, parar de se preocupar com tudo isso e focar apenas na promessa dEle: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Se a morte de Jesus ela foi a consumação de todas as coisas, a ressurreição de Jesus foi o triunfo sobre todas as coisas. E hoje eu quero te convidar a crer nesse Cristo ressurreto, esse Cristo que não só morreu, mas ressuscitou para triunfar sobre a morte, para triunfar sobre a sua dor, para triunfar sobre o desespero, para triunfar sobre o seu medo, e para dizer para você: filho, filha, existe esperança. Não se preocupe com tudo que você está passando aqui, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. Fique de pé em nome de Jesus.
Semana passada, eu fui no médico porque de um tempo para cá eu comecei a sentir muitas dores em várias regiões do meu corpo. E eu fui no médico para ver aquilo e falei tudo para o médico. Ele fez alguns exames lá na hora. E quando eu voltei para a sala dele, ele foi me falar. E aí ele pegou e falou assim: olha, não tem outro jeito de eu te falar isso, mas a chance de você ter alguma doença degenerativa é muito grande. Porque o que você tem no seu corpo, nas regiões que você tem, não é compatível com a sua idade. E aí na hora eu regalei o olho assim, eu falei: meu Deus, mas como assim? Eu vim aqui por causa de uma dor. Eu fiz, sei lá, uns 12 raios-x naquele dia. E aí o médico me fala que provavelmente eu tenho uma doença degenerativa. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Mas em nenhum momento eu saí dali e eu falei assim: Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Mesmo que venha a ser isso, eu sei que o Senhor tem um propósito para isso. E mesmo que não tenha, nada vai mudar a fé que eu tenho no Senhor. Porque eu sei que isso aqui é só passageiro. Então pode ter certeza, né? Os pregadores têm muito esse jargão, que a palavra fala primeiro a gente, fala mesmo. O que eu quero te dizer nessa noite: não importa o tamanho do seu problema, nada disso importa, porque o melhor de Deus está preparado para nós. Isso é só passageiro, vai passar. Só creia nele, entrega a sua vida e viva a sua vida totalmente entregue a ele, confiante que ele tem preparado o melhor para você. Por isso eu quero te fazer um convite. Se você nessa noite sentiu que essa palavra é para você, e você quer conhecer esse Cristo ressurreto, quer entregar a sua vida para Ele, quer marcar esta noite como a noite da sua ressurreição, eu queria te convidar a levantar sua mão e eu quero orar por você. Existe alguém essa noite que quer fazer essa oração comigo? Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Existe mais alguém que quer fazer essa oração comigo? Levante a sua mão sem constrangimento nenhum. Amém. Nós vamos orar. Queria pedir para alguém do ministério lá abraçar aquela senhora lá atrás de blusa rosa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Deus. Glorificamos o Teu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor, Pai, é um Deus perfeito. É um Deus, ó Deus, que não falha. É um Deus que não volta atrás nas suas promessas. É um Deus que não volta atrás naquilo que designou. Por isso, Deus, nessa noite nós queremos glorificar o Teu nome, Pai, porque sabemos que o Senhor tem preparado para nós o melhor, ó Deus. O Senhor tem preparado para nós, ó Deus, aquilo que nós nem imaginamos. Como diz a Tua palavra, ó Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, Pai, para aqueles que em Ti esperam, para aqueles que confiam no Senhor, Pai. E nós confiamos no Senhor, Pai. Por isso, Deus, nós, nessa noite, depositamos no Senhor todas as nossas dúvidas, ó Deus, todas as nossas aflições, todas as nossas incertezas, ó Pai, todos os nossos medos, as nossas angústias, ó Deus, nós entregamos isso ao Senhor, Pai,
porque sabemos que o Senhor Jesus venceu tudo isso na cruz por nós, ó Deus. E nós não queremos, ó Deus, passar aqui nessa vida que é momentânea, ó Deus, que é passageira, que é um sopro, Deus. Nós não queremos passar essa vida, ó Deus, apenas preocupados com essas coisas, com as nossas coisas, com os nossos sonhos, mas Deus, nós queremos viver essa vida, ó Deus, da melhor maneira possível, Deus, e a melhor maneira possível de se viver essa vida, ó Deus, é viver uma vida, ó Deus, entregue e submissa ao Senhor, ó Pai, às Tuas vontades, aos Teus desejos, ó Deus, às Tuas direções, ó Deus, confiando, ó Deus, de que o Senhor é a única coisa que nós precisamos aqui, ó Deus, porque a nossa recompensa, ela não é terrena, ó Deus, mas ela é celestial, ó Deus. Ela está preparada para nós, ó Deus, desde a fundação do mundo, ó Deus. Ela está preparada para nós, ó Deus, e nós sabemos que naquele dia, ó Deus, nós iremos ouvir do Senhor como recompensa pela nossa fé e pela, ó Deus, a nossa entrega aqui nessa vida. Vinde benditos de meu Pai e entrai para o reino que está preparado para vocês. É neste lugar, ó Deus, que nós queremos viver, ó Deus. É neste lugar que nós queremos estar, ó Pai. É firmes e convictos, ó Deus, de que o Senhor pagou um preço por nós, ó Deus, e que nós, ó Deus, mesmo que venhamos a morrer, ó Pai, nós estaremos vivos no Senhor, Pai, e naquele grande dia ressuscitaremos para encontrar com o Senhor nas nuvens, ó Deus, como diz a Tua palavra, naquele grande dia, ó Deus, onde o Senhor virá, ó Deus, para estabelecer o Teu reino, Pai, definitivo, ó Deus. Ó Deus, é esse dia que nós, ó Pai, anseiamos, é esse dia que nós desejamos, ó Deus, e nada, ó Deus, nenhuma oferta, nada, ó Deus, pode, ó Deus, comprar, ó Deus, o nosso desejo de estarmos como o Senhor, ó Deus. Por isso, ó Deus, nessa noite eu te peço, Pai, fortalece, ó Deus, a fé dos meus irmãos, fortalece, ó Deus, a nossa fé, ó Deus, mantém-nos firmes e convictos, ó Deus, de que o Senhor, ó Pai, espera por nós, ó Deus, de que o Senhor, ó Pai, já preparou um lugar para nós, ó Deus, e de que a nossa fé não é vã no Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, muito obrigado por essa noite. Abençoa os Teus filhos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos e amados irmãos. Fazem exatamente 13 anos que eu conheço o Felipe e a Camila. Nós estamos juntos aqui na Filadélfia. Desde quando eu me converti, eles já estavam aqui. E acompanho a vida deles há muito tempo. Somos testemunhas um da vida do outro. E eu sempre vi neles o desejo, o anseio de viver o cristianismo, o evangelho. Por isso, Felipe, eu tenho certeza de que tudo que você pregou aqui é o que você vive. E realmente, quando nós vamos ministrar uma palavra à igreja, a experiência que a gente passa primeiro na palavra, para depois nós levarmos. Então pode ter certeza que a convicção da fé dele é que qualquer coisa que venha acontecer, seja vitória em Cristo, para ele acabar de criar os filhos dele, porque nada disso vai acontecer na vida dele, ele vai criar os filhos dele, ele vai ver os filhos casar, isso não existe na sua vida, em nome de Jesus. Ou se ele tiver que ir encontrar com Cristo, ele tem essa fé, ele tem essa fé no Evangelho. A palavra do Felipe confirmou muitas coisas que eu falei hoje aqui de manhã sobre evangelismo. Entre uma delas é que o cristianismo é a única, diria, religião que nos leva para o gozo do Senhor, que nos leva para o gozo eterno, que nos leva a viver uma plenitude indizível, pelo que diz na palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu disse que o nosso relacionamento íntimo com Deus aqui aponta para o nosso relacionamento íntimo com Deus no céu. Por isso, irmãos, essa palavra sobre a ressurreição foi muito importante, muito pertinente, pelas coisas que temos visto e ouvido nesse tempo que estamos vivendo. É tempo de decisão, não só de aceitar Cristo, mas de viver Cristo.
Aleluias, glória ao Deus vivo. Por isso é uma palavra que a gente vai para casa, a gente vai refletir muito sobre ela. Vamos ser os cristãos que está escrito na palavra de Deus, amém? Porque iremos encontrar nosso Salvador, Ele vai vir nos arrebatar. Isso é fé. O justo viverá pela fé, em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós espalhados pela face da terra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana cheia da graça, cheio de paz, cheio de justiça e alegria, que são concernentes àqueles que vivem ao reino de Deus. Amém? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Pode se assentar que o Fernandão vai direcionar a saída.